Hey there, how are you? It's everything alright? Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu vou sanar aqui algumas dúvidas que já estão pendentes aqui há um bom tempo aqui, que alguns seguidores, alguns alunos perguntam sobre como é que funciona essa questão das viagens, é a mesma coisa ir para a Europa, é a mesma coisa ir para os Estados Unidos. Uma seguidora me perguntou recentemente o seguinte: professor, se eu viajo para a Europa, quando eu vou para os Estados Unidos, eu tenho a mesma facilidade de entrada ou não? Ela fez essa pergunta. Assim, vou dizer um pouco da minha experiência, tá? Quando eu tentei entrar nos Estados Unidos e após entrar na Europa, tá? Vocês podem ver aqui o passaporte brasileiro é um passaporte que é muito conhecido no mundo todo e ele é muito bem recebido na maioria, vamos dizer, quase todos os países do mundo, em exceção a alguns países fechados, é claro, né? E a minha primeira experiência foi entrar nos Estados Unidos. Não me recordo o ano mais ou menos, eu acredito que foi 2016 a 2017 aproximadamente. Fiz todo o protocolo que é exigido pelos consulados. As provas são realizadas em algumas cidades e na nossa capital, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Eu optei por Recife, é claro, porque é um local mais perto. E quando eu fiz todo o protocolo, eu recebi, numa chamada DR-160, eu recebi esse documento. Eles falam, ó, isso não é um visto, tá? O próprio documento já informa, ó, isto não é um visto, mas é como se fosse um documento que lhe dá, basicamente, que lhe fornece todas as informações para que você possa fazer entrevista para querer entrar nos Estados Unidos. E sobre visto, tem vários tipos de visto. Tem visto estudante, tem visto tratamento médico e tudo. Recomendo a vocês, nunca façam só, sempre procurem uma agência, porque esse foi o meu erro, de tentar fazer sozinho, de tentar ir sozinho e não ouvir o agente, que hoje eu estou, felizmente eu tive um prejuízo. Quando eu fiz, paguei na época, se eu não me engano, foi uns R$800 a taxa apenas, isso fora as viagens, traslado que eu tive que fazer e tudo. Eu fiz, quando eu cheguei para fazer o primeiro registro de impressões e fotos, num local em Recife, depois eu ia em outro local para o consulado para fazer todo o protocolo. Quando eu terminei, nós temos os guichês, que são, como se fosse um pague-conta. Tem os americanos, entrevistamos, a gente pega, faz todo aquele protocolo de segurança que os americanos fazem quando alguém entra no país ou vice-versa, né? O americano perguntou minha profissão e tudo, eu falei que era professor de inglês, ele começou a fazer as perguntas em inglês, em seguida eu respondendo, em seguida ele perguntava em português, então ele estava mesclando, né? Ao responder, eu fiquei ciente que eu seria aprovado. Fiquei ciente, ó. Eles enviaram, quando nós terminamos a entrevista, eles me deram esse comprovante, que além de estar em inglês, também está aqui em português. E, para minha surpresa, eu fui reprovado. Questões, né? Na verdade, questões familiares. O que seriam essas questões familiares? Vamos dizer que, na época, eu, por não ser casado, mesmo tendo os vínculos trabalhistas, não ter esposa, não ter filhos, eles acreditavam que isso era como uma carta-cheque de poder entrar no consulado, poder passar pela porta de entrada e ficar migrando lá ou até conseguir uma cidadania americana. Então, o sistema acredita isso. Por isso que eu sempre falo, consultem uma agência antes de vocês viajarem, porque é melhor você gastar um pouco mais do que perder tudo. Então, segundo passo, para a Europa, já foi uma viagem mais relax, tranquilo. Inclusive, eu tenho aqui alguns souvenirs para mostrar para vocês. Esse aqui que eu sou apaixonado por ele, né? O Palácio de Buckingham, quando está no Winter,
lá neva muito, e eu adorei esse souvenir que a gente balança, ó, e a nevezinha no Buckingham. Tem uma lembrança de Manchester, padrão para entrar em todos os... a gente tem que tirar essas fotos pretos e brancos para ficar registrado, questão de segurança lá nos metrôs. E a experiência das fotos, a cultura, a comida, a culinária, a vivência, é tudo incrível. Só não gostei da comida. A comida brasileira. Eu trouxe também aqui algumas moedas diferentes, né? Tem aqui, separei aqui algumas moedas que eu usei em Portugal e na França, que a gente usa o euro. E separei aqui algumas moedas britânicas. Interessante que as moedas britânicas, para quem não conhece, ela é bem trabalhada, detalhes. E nós chamamos de pounds, que é a libra, né, que eles usam lá, que é uma 1 pound. Essa moedinha de 1 pound equivale a uns 6,30, 6,50, vai depender da cotação do câmbio. Aqui eu tenho 2 pounds, por incrível que pareça, 1 plus 1, 2 plus 1, eu tenho aqui, vou botar quase 20 reais em pounds aqui. Aí, o formato geométrico dela chama bem atenção, formato, os desenhos, os tamanhos, e todos já são confeccionados com a imagem da Queen Elizabeth, da Rainha Elizabeth, claro, né, por ser uma monarquia. Então, já as moedas europeias, ela tem vários pontos turísticos de cada país europeu. Uma que me chamou muita atenção, na verdade foi duas, foi do tempo da colonização francesa, né, que eu não sei se está por aqui. Pronto, esse eu não sei se é um índio ou um pajé. Essa aqui me chamou muita atenção. Isso aqui é 2 euros, que vale uns 10 e pouco. E outra que foi o símbolo do Vasco da Gama. Eu até separei para mostrar aqui, que é uma moeda que eu adquiri em Lisboa, onde tem a ponte do Vasco da Gama. Recomendo a todo mundo, se puder um dia conhecer Portugal. Incrível. Achei mais bonito Portugal do que França. Tá? Inglaterra, surpreendente. Questão de Inglaterra, quando vocês forem viajar, se não dominam a língua inglesa, gente, quando você apresentar o seu passaporte, você vai ser questionado de várias formas lá no consulado e no guichê, né? Do pessoal que trabalha na imigração. Por que você tem que ir com um acompanhante se você não falar inglês? Porque se os agentes fazerem perguntas diferentes, você ficar perdido e não souber, você pode ou ir para algum local para ser inspecionado, verificar, ou até mesmo ser deportado, que seria bem chato. No meu caso, como eu já domino o idioma, eu consegui fazer toda a trajetória entrando na Inglaterra, indo para a França, voltando da França para a Inglaterra. Inclusive foi a bateria mais pesada que na minha opinião, eu achei, que as pessoas dizem, né? Porque quando a gente pega a Inglaterra e pega o canal de Suez ali para ir para a França, eu optei por ir de ônibus e em seguida pegar uma balsa. É tranquilo, saída da Inglaterra e para a França, tranquilo. Você passa pela imigração, os agentes só conferem e dão o carimbo no seu passaporte. Mas na volta de Paris para Londres, aí você passa pela outra imigração muito pesada, eles perguntam tudo, querem ver tudo, querem todas as informações, documentação e tudo, para que você possa adentrar a questão, porque é um país mais rico e a França, consequentemente, é um país, não vou dizer mais pobre, mas um país que não tem tantas condições como a Inglaterra, então a questão migratória é muito forte. Mas sempre busque informações de agências. Conseguir viajar sozinho, beleza, foi bom, a experiência foi bom, mas não é recomendado para todo mundo, tá? Porque geralmente não é todo mundo que se dá bem. Mas aqui fica o relato das minhas experiências. Espero que vocês tenham gostado. See you.